Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão, o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta transparência e convicção. Esse é o propósito, esse é o objetivo final aqui do Jogo do Poder, que tem nesta noite o enorme prazer de receber um dos deputados estaduais mais atuantes da Assembleia Legislativa. Eu me refiro a Alexandre Knoploch, do PL. Boa noite, deputado. Boa noite, Ricardo. Obrigado pelo convite. Boa noite a todos. É um prazer recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder mais uma vez. Deputado, eu queria começar a nossa conversa falando um pouco o senhor, da sua trajetória. Você ficou como suplente na última eleição, mas ascendeu a cadeira definitiva depois da eleição do Léo Vieira. Da eleição do Léo Vieira, lá em São João de Meriti. E como é que, assim, antes de entrar nos temas que nós vamos tratar da sua atuação parlamentar, como é que foi essa volta ao parlamento, depois de quantos anos afastado? 2 anos. 2 anos. Como é que foi? Mudou alguma coisa? Como é que o senhor, digamos, se sente retomando a atividade parlamentar? Bom, primeiro, é uma alegria muito grande voltar ao Parlamento Fluminense, principalmente voltar ao Parlamento Fluminense na presidência do meu amigo e, para mim, uma referência, uma liderança, Rodrigo Bacelar. Um parlamento hoje diferente daquele que nós estivemos num parlamento onde pegou pandemia, processo de impeachment de governador, né? E esse está muito mais tranquilo e mais suave de trabalhar. Tranquilo mesmo? Eu não vejo tanta tranquilidade assim, não. Mas, de qualquer maneira, vamos em frente. A atmosfera hoje é uma atmosfera mais, vamos dizer, mais forte nessa questão de você ter algumas polêmicas hoje envolvendo a eleição de 2026. De 2026, mas acho também que as pessoas hoje são muito mais experientes do que naquele outro momento, né? Verdade. Vamos falar então, deputado, começar para a gente utilizar de maneira, aproveitar o tempo da maneira mais, digamos, sábia e útil possível, falar dessa CPI que o senhor vai presidir na Alerj a partir da próxima semana. O senhor já foi, digamos, autorizado, instalada, vai começar, digamos, vai começar o trabalho efetivo da CPI. Os trabalhos vão começar a partir da próxima semana. É a CPI conhecida popularmente como CPI das câmeras digitais. Não é só isso, ela tem outros objetivos. Na verdade, ela visa a detectar toda, digamos, núcleo empresarial que ganha a partir da atividade criminosa. Mas explica um pouco, assim, eu quero começar pela questão das câmeras, que me chamam muito a atenção. O Rio de Janeiro, principalmente a Zona Sul, foi tomada por câmeras de luzes verdes, que você vê ali, Gabriel. Eu comecei a olhar aquilo, não entendi nada, Gabriel. Inicialmente até achei que era uma pessoa, alguém com o nome ali. Depois eu fui entender que Gabriel é uma empresa que está lucrando muito com a instalação dessas câmeras pelo Rio de Janeiro quase que todo. O que o senhor busca, que tipo de objetivo o senhor tem ao instalar essa CPI, ao desvendar esse mistério dessas câmeras que estão presentes na cidade quase toda, e me parece que sem autorização nem da Prefeitura, nem do Governo do Estado e nem de nenhum outro órgão público. Bom, Ricardo, primeiro dizer que nós não somos contra a instalação de câmeras da vigilância. Aliás, eu sou uma pessoa oriunda da área de tecnologia. Então, a lei de transformação digital do Estado é uma lei minha. Sim. Eu sou a favor de câmeras, de reconhecimento facial, tudo isso. Só que a grande questão é que a gente está falando de uma empresa que colocou diversas câmeras em locais contratados por condôminos e aí está tudo certo, botou na parede do condomínio, legal. Isso até aí tudo bem, mas me parece que, por exemplo, você passa na Gávea, naquela praça ali em frente ao Jockey, tem câmeras ali e ali é uma área pública, na verdade. Exatamente. Não é diante de condomínio nenhum. Quer dizer, quem autorizou colocar aquela câmera ali? A pergunta que não quer calar é essa, porque se você colocar uma faixa, uma simples faixa num poste, a prefeitura vai lá e tira,
porque não tem autorização do poder público para ser estendida naquele local. Mas como uma câmera, com esse aparato tecnológico, quer dizer, pode ser instalado em praça pública sem que haja uma autorização expressa da Prefeitura, da Câmara, ou digamos, algum tipo de controle da Câmara Municipal ou do Governo do Estado. Essa é uma questão realmente muito intrigante. Pegou o primeiro ponto. A gente vê essas câmeras em diversos locais que não têm habitações, enfim, são espaços públicos, de fato, né? Por que foi colocada uma câmera ali sem anuência da Prefeitura? Essa é a primeira questão. O segundo ponto é o que é feito com essas informações. Veja, você pega o apelo da criminalidade, é óbvio que qualquer cidadão vai ser sensível a fazer o que for para diminuir essa sensação de insegurança. Só que cada câmera dessa, 99,9% do tempo, não há um delito. Mas há pessoas passando, há carros passando, há situações acontecendo, há rotinas de pessoas acontecendo. Lógico, evidente. O que é feito com essa essas informação? Imagens? Porque nós temos câmeras de entes públicos, né, da Prefeitura, o Civitas, temos câmeras também da Polícia Militar, temos câmeras do Governo do Estado, ou seja, essas a gente sabe que tem um controle do poder público. Teoricamente, elas são destinadas a garantir maior segurança ao cidadão, que está na mão digamos, de entes públicos. Mas câmeras instaladas por empresas privadas e que estão, digamos, a salvo, ou pelo menos livre de qualquer tipo de controle, isso realmente é inadmissível. É isso. E são câmeras com leitura de placas de carros. Então, da onde está surgindo essa informação das placas, já que essa informação é uma informação a priori do detentor do Estado? O que é feito com essas informações? Para quem é vendidas essas informações? Tem uma lei geral de proteção de dados no Brasil muito forte, que a gente não sabe o que está acontecendo. A gente tem casos, informação de casos, que tiveram crimes acontecendo em regiões das câmeras, dessas câmeras da Gabriel, que a Gabriel não passou os vídeos para aquelas pessoas que foram vítimas. Ora, a Lei Geral de Proteção de Dados é muito claro. O detentor primário da informação é aquele que está na informação. Ou seja, se eu sou portador do cartão de crédito, eu sou o proprietário da informação do cartão. E da imagem é a mesma coisa. Então, a gente enxerga com estranheza, já chegam informações... Eles publicaram recentemente numa matéria em jornal dizendo que a polícia elucidou um caso, um crime a partir das câmeras da Gabriel para poder mostrar que tem uma utilidade pública e tal, naquele tipo de coisa. Mas parece que não é frequente, não existe um compartilhamento permanente das câmeras em tempo real com a polícia. Tampouco está vinculado, digamos, ao Centro de Comando e Controle da Prefeitura ou do Governo do Estado, porque se aquilo fosse reforçar, digamos, o Centro de Comando e Controle da Prefeitura ou do Governo do Estado, você estaria integrando e aumentando, digamos, a raio cobertura das câmeras já instaladas na área, enfim, pública. Mas se não, é estranho realmente, porque se não é para servir, digamos, a Prefeitura, a segurança pública, está servindo a quem? É isso. E assim, a gente soube que a empresa recebeu um aporte agora do exterior na casa de centenas de milhões. Veja, ninguém ganha dinheiro vendendo apenas vigilância por câmera. Ninguém ganha. O que a gente quer saber é como está sendo feito essa venda de informações. Repito, ninguém é contra câmeras. Não, eu acho que, esse é um assunto delicado, porque se você se coloca contra a câmera, alguém vai dizer, você é contra o controle, a câmera, em tese, ela aumenta a segurança pública. Isso tudo a gente concorda, eu acho que tudo procede. Mas também é necessário saber a quem está servindo essas câmeras, como se está se ganhando dinheiro com essas câmeras, a quem interessa, quer dizer, já que essas câmeras, como eu disse há pouco, não estão integradas às redes públicas, nem da Prefeitura, nem do Governo do Estado. E um bom exemplo é a Smart Sampa, em São Paulo, que integra com as soluções do setor privado. Então, a polícia, a Guarda Civil Metropolitana tem acesso a todas essas câmeras, que não é o que acontece. E não acontece porque existe uma salvaguarda da segurança da informação da Gabriel. Então, por isso que ela não compartilha. Ela diz isso? Ela já adiantou essa informação? Tá claro, a gente mandou um ofício para ela, inclusive perguntando com Você mandou um ofício para a Gabriel solicitando que informação? A primeira informação é
qual autorização ela tem para instalar esse tipo de equipamento, que pode inclusive captar som, porque tem câmeras que captam som também, em locais públicos. E a resposta dela foi: nenhuma. Nós usamos a livre concorrência de mercado. Mas livre concorrência de mercado não tem nada a ver com você utilizar espaço público para instalar um equipamento seu. Isso imagina se você tem 30 empresas que vão instalar 30 câmeras no espaço público. Então, numa praça, por exemplo, Exato. você tem, a partir dessa justificativa apresentada pela empresa, então eu posso criar uma empresa, espetar uma câmera ao lado da dele, você pode criar outra, daqui a pouco o espaço público tem 40 câmeras penduradas sem nenhum tipo de controle. Quer dizer, isso não se sustenta, essa argumentação. E, Ricardo, o que é mais, para mim, mais ultrajante é você usar sempre a narrativa: mas o Rio de Janeiro é uma cidade violenta, a gente precisa... Óbvio que a gente sabe que isso, ela... Em tese a gente concorda com Mas tudo. a milícia também começou assim, falando que existia um espaço violento que precisava de uma autoproteção. Repito, nós não somos contra câmeras, mas se você não criar o mínimo de critério, o que você vai fazer com essas informações, isso pode se tornar amanhã um problema, inclusive de segurança pública, maior do que o que já temos hoje. Não tenha dúvida. Eu vou fazer o intervalo, mas vou continuar nesse assunto no próximo bloco, porque eu acho que essa CPI tem outros temas relevantes, claro, que serão também discutidos e tratados a partir da próxima semana. Vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já, hoje com o deputado Alexandre Knoploch. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo hoje o deputado estadual Alexandre Knoploch. Knoploch, vamos continuar falando da CPI das câmeras. E você mandou esse ofício perguntando, como falávamos no bloco anterior, quem autorizou a instalação dessas câmeras, e a Gabriel disse que ninguém autorizou. O que mais que você pergunta nesse ofício? Bom, uma das outras perguntas é: o que é feito com essas informações? Está seguindo a Lei Geral de Proteção de Dados? E todas as respostas são evasivas, são estranhas, né? Nenhuma é concreta, nenhuma de fato mostra qual é o processo que é feito com essas informações, nada. Perfeito. A única coisa que eles informam, não, se a segurança pública precisar, no site tem lá como requerir uma informação. Que, a princípio, é muito bom para a Polícia Civil, porque após um delito cometido, a repressão da Polícia Civil. Requisitar. Mas a Polícia Militar, por exemplo, os centros de operações que poderiam se utilizar dessa informação online, não tem. Online, em tempo real, não tem. Então, é de uma estranheza muito grande. Enfim, obviamente que a empresa foi convocada para a CPI, né? Sim. Quando vai ser a primeira reunião? A primeira reunião, se eu não me engano, é no dia 11. No dia 11. Às 10 horas da manhã. Quem foram os convocados para a primeira reunião? A Gabriel. Tem mais uma empresa bem menor de Jacarepaguá, se eu não me engano, Guardião, se eu não me engano o nome. E também a Prefeitura do Rio, até porque o solo é de responsabilidade da Prefeitura. Exato, a ordem pública, de certa maneira, é de responsabilidade da Prefeitura. Claro. A Prefeitura já se comprometeu a comparecer? A gente está tendo uma dificuldade grande de conseguir comunicar à Prefeitura. Os e-mails que nos foram passados são e-mails inexistentes, e quando a gente vai ao local, as pessoas não conseguem protocolizar o requerimento. Mas eu acredito que a gente, de uma forma, nem que tenha aqui na casa do secretário, a gente vai conseguir oficiar. No caso, qual é o secretário? Tem o secretário de Ordem Pública e o secretário também que cuida do solo. Se eu não me engano, é a Secretaria de Fazenda, algo do tipo. Sim. Bom, essa CPI que vocês estão instalando, deputado, da qual o senhor será o presidente, vai cuidar também de um outro assunto grave de segurança pública do Rio de Janeiro, que é o conluio entre as empresas de seguro, empresas de proteção veicular, que são empresas assemelhadas às seguradoras, mas com valores mais baixos, as tais recuperadoras. Perfeito. E o tráfico de drogas, porque as recuperadoras têm contato direto com o tráfico de drogas, com os ladrões, com as quadrilhas, e fazem a recuperação do veículo para as empresas de seguro, para essas empresas de proteção. Ou seja, se instalou na cidade um esquema criminoso
com conluio de empresas de seguro, empresas de proteção veicular, recuperadoras e o submundo do crime organizado. É isso. Na verdade, é impressionante como é que as estruturas de crime no Rio de Janeiro se reinventam, né? A gente sabe que existe o roubo de carro para diversas necessidades. Durante um tempo, o roubo de carro era para mandar o carro para o Paraguai, para desmonte, para produzir peças para ferro velho. Tem casos, inclusive, de carros que são mandados para a África, que vão em container para a África, porque na África, como não existe uma regulação de carros, né, o carro que chega da forma que chega, as pessoas lá compram, usam, quando ele não tem mais. Mas vão em container? Como é que esses carros vão em container? Se são roubados, não tem controle? São colocados direto em container. Tem casos já desse, inclusive, que a gente teve acesso da Polícia Civil. Então, assim, tem diversos tipos de crimes. Mas hoje, o que é mais vantajoso para o criminoso? Inclusive, a Polícia Civil realizou a Operação Tourniquet, sim, que mostra claramente isso. O criminoso, ele rouba um veículo de média de 50 a 100 mil reais, né, que é o valor que, por exemplo, as empresas de proteção veicular, associações cooperativas gostam de fazer, né, roubam. A partir daquele momento, como todos esses carros têm rastreador, hoje qualquer seguro que você faça, ou de uma seguradora convencional ou de uma associação ou cooperativa, bota o rastreador, as associações convocam ali naquele momento as recuperadoras: olha, meu carro foi furtado, foi roubado, eu preciso saber onde ele está, preciso que você recupere. E aí a recuperadora sabe onde o carro está por causa do rastreamento. Se estiver na comunidade, ela entra em contato com o tráfico e diz o seguinte: olha, o carro que está aí é meu, ele tem o valor X e a recuperação que a gente paga é Y. O tráfico ali às vezes faz uma contraproposta ou não, se acertam e devolve o carro. Então, assim, isso é um absurdo tão grande, e vão alegar o seguinte... E parece, inclusive, que já foi registrado um aumento bem significativo da taxa de recuperação de veículos por esse esquema, né? Se eu não me engano, 4 vezes mais é a taxa de recuperação através de uma recuperadora do que da polícia. É muito estranho isso. É muito estranho. Assim, a gente há de convir que uma recuperadora, ela nada mais é do que uma empresa de rastreador com duas motos que ficam rodando, né, quando tem informação, para, caso não consiga fazer contato via WhatsApp com o criminoso, a moto vai lá na comunidade, faz o contato para descer o carro. Então, assim, isso é um absurdo tão grande, e aí você começa a ver outras coisas que não fazem sentido algum. Os donos dessas associações, o que é uma associação? A associação não tem fins lucrativos, nenhuma cooperativa. A gente vê as associações com os seus representantes milionários, morando em coberturas faraônicas em Miami. Alguma coisa está errada nisso. É lógico. Então, assim, o que não pode é a gente ter um valor de seguro lá em cima por causa dos roubos no Rio de Janeiro, e sendo que esses roubos acontecem em boa parte porque as próprias seguradoras e associações Deixa eu te fazer uma pergunta. Fazem parte disso. Pelas informações que você tem, eu queria saber o seguinte: estão envolvidos nesse esquema mafioso apenas essas pequenas empresas de serviço de proteção veicular, ou as grandes seguradoras também estão nessa máfia? A gente tem informação, Ricardo, que além das associações cooperativas, que muitas nem tão pequenas são, já são até bem grandes, né? Que as seguradoras também fazem o mesmo procedimento. Elas contratam... Como é que funciona o mecanismo? Quando você contrata a seguradora, ela recontrata uma empresa de rastreamento para você botar o rastreador. A partir do momento que o teu carro é roubado, essa seguradora fala com a empresa de rastreador, que também é uma recuperadora. E aí ela recupera o carro para a seguradora. Em vez da seguradora te pagar o valor do FIP de um carro, ela vai recuperar o carro e te devolver o carro. Só que, mais uma vez, mas isso é um problema de segurança pública. Óbvio que é um problema de segurança pública, mas a gente criou uma outra vertical do crime, que é roubar carro para poder devolver. É muito mais fácil para o criminoso, porque ele já tem a compra garantida. Compra garantida, quer dizer, se criou uma estrutura particular, empresarial, para recuperar carros, com, digamos, com elo, com ligação
com o crime organizado. Quer dizer, na verdade, tem que se dar um conluio entre o grupo criminoso e a empresa para que isso realmente funcione. E está havendo esse conluio. E ao, digamos, estabelecer esse contato, ao estabelecer essa negociação, quer dizer, essas empresas passaram também a fazer parte de uma, digamos, de uma atividade criminosa. Porque se você negocia com um criminoso para a recuperação do carro, você está, de certa maneira, sendo parceiro, sendo da atividade criminosa. E como o dinheiro tem rastreabilidade, Ricardo, vai ser muito fácil a gente chegar exatamente nessa questão toda. Porque, veja, as recuperadoras, que também serão convocadas, não são só associações, as recuperadoras também serão convocadas, e as seguradoras, elas pagam via Pix. Como é que é? Elas pagam via Pix do quem? O criminoso, para poder ter recuperação do carro. Ela não vai lá com uma malinha de dinheiro, ela paga via Pix. Ela manda um Pix para o criminoso que entregou o carro, que diz, ó, o carro roubado está aqui na rua tal, ele entrega o carro e recebe uma recompensa via Pix. E mais do que isso, Ricardo, a gente sabe de casos que isso acontece também com recuperação quando são policiais militares. Então, veja, a instituição Polícia Militar é uma instituição muito séria. A gente, infelizmente, recebeu informação de que alguns policiais também fazem parte dessa situação e a gente vai ter que averiguar, porque é muito grave. É muito grave. A gente está falando que toda vez que tem um roubo de carro, é alguém que está com uma arma na mão que coloca em grave ameaça e risco de vida alguém. Sim. Para subtrair aquele bem. Então, veja, a gente está falando de uma situação de criar um outro mercado, né, que favorece a todo mundo, menos ao usuário. Ou seja, não se rouba mais para vender o veículo, clonar o veículo, para desmonte do veículo. Se rouba para alimentar um esquema mafioso envolvendo seguradoras e recuperadoras. E a gente já pediu, inclusive, a SUSEP, que é a superintendência que não só fiscaliza, mas também que faz a regulação das seguradoras. Quais são as seguradoras que vendem seguro de carro e quais são as associações e cooperativas que estão já habilitadas, porque tem uma lei federal nova que regulamentou essa atividade, né? Que já estão regularizadas na SUSEP, e quais são os números, porque está muito estranho. A gente, quanto se paga hoje? Se nós temos hoje 100 carros roubados, quanto desses carros roubados é pago os sinistros, né? Ali a devolução da tabela FIP, e quantos são recuperados? Porque se a gente tem um número de mais de 90% de carros recuperados que não é pela polícia, algo estranho tem nisso. Muito estranho. Vamos a um rápido intervalo e o Jogo do Poder volta já já. Hoje recebendo o deputado estadual Alexandre Knoploch. Voltamos com o Jogo do Poder, recebendo aqui o deputado Alexandre Knoploch. Deputado, estamos vivendo momentos já que precedem a campanha eleitoral de 2026 e já estamos experimentando uma certa turbulência política por conta disso. O senhor é muito ligado, como disse logo no início do programa, ao deputado Bacelar, que é pré-candidato ao governo do Estado. Por outro lado, a candidatura de Bacelar sofreu uma certa, digamos, fragilização quando Flávio Bolsonaro diz que não tem ainda garantido o apoio da família Bolsonaro ao nome do presidente da Alerj. Qual é a análise que o senhor faz do quadro atual? Que tipo de avaliação o senhor faz das perspectivas da candidatura Bacelar e também, de modo geral, como é que o senhor analisa a sucessão do Rio em 26? Bom, primeiro dizer que o nome do presidente Rodrigo Bacelar continua muito forte, não só nas pesquisas, que inclusive tem saído, mas principalmente no parlamento fluminense. Por quê? Porque o presidente Rodrigo Bacelar faz o que tem que ser feito. Infelizmente, na política, tem muita gente que fala muito e faz pouco. Fala que é Bacelar, mas está em reuniõezinhas com Eduardo Paes, né? Fala que é de direita, mas está fazendo movimentos para enterrar a própria direita no Rio de Janeiro. Então, o presidente Rodrigo Bacelar, que foi o caso que aconteceu com o ex-secretário Washington Reis, fez o que devia ser feito. Com todo respeito ao Washington Reis, ele... Mas preste atenção, mas isso desagradou o Flávio Bolsonaro.
Mas o Flávio é o nosso senador, vai ser o meu senador número 1, mas ele infelizmente não vive a política do Rio. Ele vive mais a política nacional, até pelo seu tamanho, e a política do Rio era um outro momento. O ex-secretário Washington Reis desrespeitou o parlamento fluminense, desrespeitou inclusive na CPI que nós temos lá, liderada pelo deputado Alan Lopes, quando o seu presidente do DETRO foi muitas vezes requisitado e não compareceu. Tá? Então, assim, se colocou como candidato a governador, sendo que o seu próprio chefe, que é o governador Cláudio Castro, disse que o seu candidato era outro. Então, isso é um desrespeito que ninguém aceitaria. Se ninguém aceitaria, por que o presidente Rodrigo Bacelar deveria aceitar? Então, o que acontece é que muitas pessoas não gostam do presidente Rodrigo Bacelar por ser uma pessoa do interior, por ser uma pessoa simples, por ser uma pessoa de trato reto. A política adora o tapinha nas costas. E isso é uma coisa que o presidente Rodrigo Bacelar não faz. E como é que você vê as perspectivas de Bacelar na eleição, diante dos números que nós temos aí? Ele cresceu, mas enfim, Eduardo Paes lidera. A possibilidade, como é que você vê o impacto que teria na candidatura de Bacelar uma possível deserção dos Bolsonaro, por exemplo, da campanha dele? Eu não acredito que a família Bolsonaro irá sair desse projeto, porque é um projeto único de direita. Não existe um outro nome da direita no Rio de Janeiro que seja a contento de todos e que contemplem todos. O deputado Rodrigo Bacelar é muito forte no interior. Aliás, isso é histórico nas eleições do estado do Rio de Janeiro. A capital, o último que elegeu foi o Marcelo Alencar, se eu não me engano. Marcelo Alencar conseguiu sair como prefeito e depois de prefeito se tornou governador. Exato. O Eduardo Paes tinha uma aceitação até maior na capital, hoje já não tem tanto, porque a capital está em frangalhos. E a gente acredita que o interior nos dá essa força muito grande e que o presidente Rodrigo Bacelar, voltando agora do recesso, onde todo mundo pôde descansar, esfriar um pouco a cabeça, vai conseguir novamente convergir, conversar com todos que têm que conversar. Como é que o senhor está vendo esse esfriamento político que houve entre Rodrigo Bacelar e o governador Cláudio Castro? Eu não sei se teve um esfriamento. Na verdade, teve aquele momento que, por óbvio, o governador, ele já colocou isso publicamente, não gostou da ação do presidente Rodrigo Bacelar, que foi uma ação necessária. Inclusive, eu falei isso para o governador, foi uma ação necessária, já que o governador não tinha tomado a ação, o governador em exercício tomou. Mas eles têm uma história longa. Eu acho que em algum momento vão conversar. Vão conversar, até porque são presidentes dos poderes, né? Mas, todavia, eu acredito fielmente no projeto do deputado Bacelar. Se amanhã ele falar que não quer ser governador, quer ir para o Tribunal de Contas, aí tudo bem, mas isso não foi colocado em nenhum momento na mesa. O presidente Bacelar tem um apoio irrestrito da Assembleia Legislativa, de diversos prefeitos, e o governador Cláudio Castro vai ser candidato ao Senado, vai ser eleito senador, e a gente vai ter também alguns meses aí para conseguir, já antes da eleição, botar o presidente Bacelar à frente das pesquisas do Eduardo Paes. Deputado Alexandre Quinoploc, foi um prazer enorme recebê-lo nessa noite aqui no Jogo do Poder. Espero que volte. Temos aqui outros temas que nem chegamos a abordar, mas é sempre um prazer conversar com o senhor. Obrigado, Ricardo. Boa noite a todos. Muito obrigado. Obrigado a você também que nos acompanhou de casa, pela rede CNT de televisão. O Jogo do Poder, como sempre, volta no próximo domingo às 23h20. Muito obrigado pela sua audiência. Tenham todos um bom final de domingo e até lá.